Boa tarde a todos, a todas e a todes. Vamos começar mais um Saco de Gatos, nosso programa semanal em que a gente conversa sobre os livros da editora, com os autores que a gente gosta, com gente que a gente gosta de revisitar, gente que a gente gosta de conversar, livros novos, livros que já saíram, enfim, livros da Alameda. É um programa que eu adoro fazer e a gente solta ele semanalmente às quartas-feiras de tarde, mas ele fica no YouTube da editora para quem quiser assistir, assistir. Meu nome é Joana Monteleone, eu sou editora da Alameda e historiadora da alimentação. Então, hoje eu vou ter o prazer de receber aqui na editora, no Saco de Gatos, a Rafaela Basso. A Rafaela é pesquisadora da alimentação, trabalha no arquivo da Unicamp e publicou 2 livros pela Alameda que a gente gosta muito. Então, logo depois da vinheta, a gente já vai começar a conversa com a Rafaela. Oi, Rafaela, tudo bom? Ah, tem que desabilitar você está mutada. Foi, tudo bom? E você? Tudo bem, e você? Rafaela, bom, bem-vinda ao Saco de Gatos. Certinho. A primeira coisa que eu queria te perguntar é, enfim, você tem 2 livros na editora. Queria que você falasse primeiro do nosso primeiro livro e depois o livro que a gente lançou agora. Como começou essa pesquisa? Isso é uma curiosidade que eu tenho. Como começou seu interesse pela história da alimentação? Que nós somos, mais do que colegas, amigas de tema dentro da história. Então, queria ouvir isso de você. Olha, a minha jornada pela história da alimentação daqui a pouco vai fazer 20 anos já, passa muito rápido, né? Foi no começo da minha graduação em História que eu comecei a desenvolver uma primeira pesquisa sobre a cultura paulista, né, cultura alimentar paulista, isso lá nos idos de 2000 e final de 2004 início de 2005. A proposta naquela época era entender um pouco o que seria essa identidade paulista, né? O que conformaria o nosso hábito alimentar na sua especificidade em relação a outras regiões, né, da colônia. E, assim, foi uma jornada que durou alguns anos, né, porque essa pesquisa inicial foi muito interessante porque ela rendeu 2 iniciações científicas na época e depois eu engatei um mestrado com ela. E o que seria exatamente, né, esse tema que eu comecei a abordar sobre a cultura alimentar paulista, que hoje, né, se desdobra em várias pesquisas, inclusive nessa mais recente, né, publicação que a gente teve sobre o livro da cachaça. O meu interesse inicial pela alimentação, ele começou quando eu me deparei com o que era esse paulista, né, essa cultura específica que se formava aqui, e o que tinha de diferente em relação a outras regiões da colônia, e eu me deparei com o milho. E foi muito interessante porque vários autores, né, que se debruçaram sobre a história de São Paulo falavam sobre esse ponto em específico que diferenciaria a nossa alimentação, né, de outras regiões, principalmente do litoral daquela região, né, do que seria a nossa América portuguesa, então. E a presença do milho sempre foi marcada por esses autores clássicos, né, o Sérgio Buarque, Alfredo Elis Júnior, o Tauné também fala um pouco, e aí eu comecei, então, a tentar entender o que seria esse milho paulista e por que ele teria tanto peso em relação à conformação dessa identidade. O que foi curioso é que eu encontrei o milho, mas eu encontrei também tantas outras espécies alimentares, né, que formavam essa alimentação de São Paulo, e aí eu me propus, então, a partir desse problema, então, será que o milho era algo tão específico de São Paulo? E se ele foi, em que momento da vida, né, dos paulistas isso aconteceu? E foi aí que eu comecei a pesquisar, né, alimentação paulista em 2 contextos diferentes,
que era a alimentação na estabilidade da vila de São Paulo, né, então, na época, isso finalzinho do 17, início do 18, e então, a alimentação da mobilidade, porque aí eu estava dialogando com outro ponto, né, muito debatido pela historiografia, que era essa especificidade, né, e acho que a grande questão aí era entender um pouquinho como é que era essa vida em movimento, sobretudo em relação às bandeiras, depois às monções, né, que foram um pouquinho posteriores. Então, eu consegui, nessa primeira pesquisa, fazer um pouquinho esse contraponto desses dois universos paulistas e entender que o milho fazia parte desses dois universos, mas ele era predominante, né, e, na verdade, era o alimento exclusivo desse momento da mobilidade. Então, aí eu vou chegando nesse tema, tentando um pouco problematizar algumas questões que foram levantadas, né, no começo do século XX, mas, claro, que não eram preocupações daqueles autores da época e que, né, naquele momento, né, passou a ser a minha preocupação, né. Então, em termos de pesquisa, entender em que momento aconteceu, qual era o contexto, quem eram as pessoas, né, quem eram esses indivíduos do passado que consumiam o milho, de que maneira era consumido, e, na verdade, o que eu acabei me deparando ao longo da pesquisa e que eu acho que perseguindo desde então, essas diferenças sociais nos usos dos alimentos. Então, eu parti isso do milho, mas eu trabalho outros produtos, técnicas, que eu venho discutindo um pouco, que alimentação é um termo muito, né, um universo, vamos colocar, de pesquisa muito abrangente. Então, se eu faço acho que um overview dessa minha trajetória, eu sempre me deparo com essa preocupação de entender a relação desses indivíduos com os alimentos, né? E lá no milho, eu já comecei a discutir um pouco essa questão de que havia o consumo do milho em São Paulo, mas diferentes grupos sociais tinham uma relação com esse alimento. Então, a gente tinha o milho consumido pelos indígenas, a gente tinha o milho consumido pelos colonos de ascendência portuguesa, a gente tinha o milho que era consumido nas expedições e pela essa diversidade de homens que confluíam, né, para esse contexto de vida em movimento, e eu acabo pesquisando um pouco quais eram essas especificidades desse consumo de acordo com os grupos sociais que eu estou me debruçando. Achei que você fez uma leitura e uma abordagem do Sérgio Buarque muitíssimo interessante. Você não falou disso, mas foi uma ladeira que você subiu e que trouxe para os historiadores da alimentação e para quem tem curiosidade sobre esse assunto em geral e para quem estuda história também, trouxe o Sérgio Buarque de Holanda para perto da história da alimentação. E percebeu como ele, né, colocou isso na obra dele. Isso foi uma das coisas muito geniais que eu achei que você fez. Conta um pouco sobre isso. Então, acho que quando eu comecei essa trajetória, o Sérgio Buarque, né, acho que foi esse primeiro interlocutor, inclusive, acho que é de onde, das leituras, né, que eu fiz dele, que eu tiro o título do primeiro livro meu, né, que foi publicado pela Alameda, né, essa cultura alimentar paulista, né, essa questão que eu proponho, porque o Sérgio Buarque, ele tem um capítulo, né, sobre a civilização do milho, e eu achei muito curioso quando eu descobri nesse capítulo, lá no início da minha graduação, como ele se debruçou sobre o milho e como o milho era algo interessante para ele pensar esses intercâmbios culturais, né, entre colonos, principalmente de ascendência europeia, e os indígenas, que ele estava preocupado, porque eu acho que ao longo de toda a trajetória do Sérgio Buarque, ele tem essa preocupação em estudar esses intercursos culturais, né, e essa vida um pouco se formando nessas margens, nessas situações provisórias, que era algo que eu também tinha, né, interesse. Só que o que é interessante, que o Sérgio Buarque, eu me lembro disso como se fosse hoje, assim, eu comecei a levantar os documentos que ele trabalhou, e eram documentos que falavam sobre esse modo específico dos paulistas, que era essa vida em movimento. E é claro que naquela ocasião ele joga isso para São Paulo como um todo, porque era ali que, vamos colocar, residia
a preocupação dele enquanto historiador, né, desse paulista nessa vida em movimento, e que ele entendia essa grande São Paulo, né, como todo esse território ocupado por esses paulistas indo e vindo, né. E aí ele traz um pouco acho que ele fica um pouco, assim, vislumbrado, eu acho que essa questão do milho, porque ele tinha muito essa preocupação de fazer um diálogo com a América Espanhola também, né. Então, acho que a hora que ele começa a ver esses indícios de milho aqui para São Paulo, é algo que ele quer falar sobre isso também, porque fala um pouco sobre esse interesse que ele tem sempre em debater, né, em colocar em contraponto, né, essa colonização portuguesa na América e a hispânica. Então, quando eu me deparei com essa preocupação do Sérgio, eu fiz um movimento um pouco de tentar partir dos documentos que ele trabalha, mas de expandir isso para essa vida sedentária, né? Porque eu acho que ele conseguiu dar conta, na documentação que ele trabalhou, dessas expedições, né? E eu tentei trazer um pouco essa minha preocupação para a vida na vila de São Paulo, né? E aí que foi curioso, porque eu achei o milho em muitos documentos que diziam um pouco dessa alimentação corriqueira, mas ela também, essa alimentação, ela não aparecia em tantos outros documentos muito clássicos sobre a história de São Paulo. E aí que eu trabalho um pouco essa ideia de silenciamento, né, que a banalidade era tamanha, né, que você não precisava se debruçar, né, sobre a descrição desse produto naquele contexto, né, de vida cotidiana. E, então, a questão da especificidade, do extraordinário, seria nesse momento de vida provisória, onde o milho, de fato, era o verdadeiro pão da terra, né, que eu acho que são termos que eu encontro várias vezes nos documentos. Então, acho que a interlocução um pouco com o Sérgio Buarque foi entender de onde ele partiu e o que ele deixou de pesquisar, que eu iria, né, um pouco me debruçar sobre. E, então, na verdade, é mais uma questão, né, que eu trago no livro e que eu respondo de várias maneiras. Acho que não tem uma pergunta única, não tem uma pergunta única e uma resposta única sobre essa civilização do milho, né? E então eu acho que a ideia principal foi partir desse questionamento para levantar um pouco esse contexto tão problematizado que é, né, essa vida de São Paulo no período colonial. E uma das coisas que eu também gosto em todo o seu trabalho, nos 2 livros e no capítulo que você publicou no História da Cachaça, é quando você usa como fonte os viajantes. De maneira muito interessante. Como é essa fonte dos viajantes para historiadores, para pensar a história da alimentação? Não é legal isso da gente falar? Tá. Eu acho que os viajantes foram os primeiros documentos, assim, nessa literatura de viagens, que eu me debrucei para trabalhar a história da alimentação, e é uma documentação, assim, que me deixava e me deixa hoje muito confortável, porque tem um pouco esse escopo, né, desses homens do passado, em descrever um pouco desse cotidiano, que era o meu interesse principal, né. Então, essa descrição desse dia a dia que os relatos de viagem trazem, eu acho que são fundamentais para a gente que quer trabalhar nesse âmbito das permanências e das mudanças, né? Então, você consegue captar essa vida cotidiana ali nos meandros, né? No se fazer corriqueiro. Então, eu acho que dali que partiu o meu interesse. Só que eu entendi um pouco que eu tinha que fazer um diálogo dessa documentação com uma documentação mais seriada, né, uma documentação um pouco mais árida, inclusive, que era essa documentação que eu trabalhei também ao longo de toda a minha trajetória com história da alimentação, que era a documentação da Câmara Municipal, que aí era um âmbito um pouco da norma, né? Então, enquanto eu acho que os relatos de viagem trazem vamos colocar esse universo da prática cotidiana, a documentação da Câmara Municipal, por ter essa característica também, né, vamos colocar serial, ela capta esse âmbito das normas, mas também de como os indivíduos conseguiam escapar, né, dessas normas e se fazer, vamos colocar, e fazer a sua sobrevivência no dia a dia. Então, eu achei que seria algo que funcionaria muito, sempre trabalhar o diálogo com essas documentações um pouco, que tem um caráter diverso, mas que eu acho que no escopo geral, elas explorar essa, vamos colocar, rotina do dia a dia, né?
E eu acho que para esse tema específico, que era essa vida em movimento, foi muito proveitoso, né, esse trabalho, porque a gente tem os relatos, né, das monções e das bandeiras, muito desse cotidiano de quando começou e como isso vai se debruçando, né, ao longo dessas jornadas que duravam anos, sertão adentro, né. Então, ali você tem, né, tanto a descrição do que era a rotina alimentar, do que era a sobrevivência, de como esses indivíduos se sentiam um pouco em relação a esse mundo inóspito que eles estavam conhecendo e desbravando, né, naquela rotina do dia a dia, né, e quem eram esses sujeitos? Eu acho que sempre a pergunta, né, que não escapa ao historiador é quem eram esses indivíduos, né? Então, eu acho que essa documentação das viagens me permitiu um pouco adentrar esse território que é tão difícil, né, dos hábitos rotineiros e de associar eles um pouco com os sujeitos do passado. Acho que era o Brodel que dizia que o cotidiano... muito de fazer, por exemplo, já me... Não, o Brodel que dizia que o cotidiano parece que não tem história, né? Que é algo tão banal e presente que não é difícil de captar historiograficamente. É interessante pensar nisso. Eu acho que essa questão do cotidiano que você colocou aí é muito interessante, porque, assim, é nesse cotidiano que a gente vê esses indivíduos nessas coisas, ao mesmo tempo que demonstra muito a sua ação política, né, de como o indivíduo, ele se relaciona com o poder, com o próximo, né, e consigo mesmo, né, e eu acho que o Brodel, ele traz isso muito bem, o Certeau também, né, que eu acho que é um pouco dessas escolas que eu vou me basear para trabalhar esse universo, porque é um universo que diz muito sobre quem são esses homens no passado, né, porque a gente tem na historiografia, eu acho que por isso que a história da alimentação ficou tão relegada por tanto tempo, essa dificuldade de captar esse universo, né, dos hábitos rotineiros. Então, a gente tem uma documentação que diz muito sobre grupos, vamos colocar assim, do passado, que eram as elites e tudo mais, né, e quando a gente trabalha essa documentação seriada, desse cotidiano, por um outro lado, né, meio que a contrapelo, como o Benjamin fala, você consegue captar desse cotidiano essas estratégias, né, de sobrevivência e resistência em relação ao poder dominante. Então, aí a gente tem que tentar meio que adaptar o que a gente tem, né, o que do passado a gente tem acesso para trabalhar história da alimentação, porque é uma documentação, para o caso do Brasil colônia, ela é muito escassa. Então, quando a gente tem esses relatos de viagem, né, a gente mergulha de cabeça mesmo, porque são fontes que trazem um pouco mais próximo, né, para o historiador, vamos colocar, se ressignificavam no seu dia a dia. Em relação à documentação da história da alimentação específica, foi muito difícil, por exemplo, a minha pesquisa do doutorado, que é sobre comida de rua, porque você tem um objeto que ele, por muito tempo, foi associado com as classes populares, né, o comer na rua, e então você tem um silenciamento na documentação muito grande de práticas, de espaços, de objetos relacionados a esse comer cotidiano, né, no espaço da rua, e aí que você tem que trabalhar essa documentação normativa, como aquela da Câmara Municipal que eu falei, mas tantas outras, da polícia, por exemplo. Isso é o do Tabuleiros, Balcões e Fogões, onde a Rafaela, que é o livro que saiu mais recentemente, que é só dela, que é o doutorado dela, em que ela analisa essa comida de rua, os tabuleiros das quitandeiras, os balcões dos armazéns que vendem e os fogões das casas que faziam os alimentos. É um livro muito, muito bom para a história da alimentação, é excelente. Me lembra muito aquele do Richard Graham, Alimentar a Cidade, sabe? Que é sobre... Só que o seu é de São Paulo. E eu acho que, para mim, uma grande dificuldade, um pouco dialogando com esse questionamento que você traz em relação às fontes, foi trabalhar especificamente esse
cotidiano alimentar, né, dessas classes populares que eram, né, na verdade, as pessoas que habitavam as ruas, né, durante o período colonial, principalmente até a primeira metade do século XIX, com esse universo das práticas versus normas, né, que quando você tem esse espaço da rua sendo normatizado, uma série de alvarás, a maneira como deveria funcionar os estabelecimentos, como que as quitandeiras deveriam se portar, o que elas deveriam vender, a gente começa a entender, através dessa tentativa de normatização do espaço, de fato, o que estava por trás das práticas que ocorriam cotidianamente, né? E o que me interessou muito, acho que eu venho perseguindo depois dessa pesquisa até hoje, é um pouco como as pessoas, né, nesse âmbito das práticas cotidianas, conseguiam, através da comida, vamos colocar, ressignificar a sua vivência na cidade e usar a comida como uma estratégia mesmo de inserção cultural, de inserção econômica, de sobrevivência. Então, as quitandeiras que você mencionou, elas eram agentes, né, acho que de vivência da cidade fundamentais naquele momento, né, no final do 18, início do 19, porque elas permitiam, né, que as comidas, né, os alimentos circulassem de maneira mais acessível para as pessoas, burlando muitas vezes, né, a legislação camarária, mas que essa comida tivesse acessível, que essa comida ela fosse algo identitário, que esses escravizados, sobretudo, conseguissem, né, vamos colocar, chegar um pouco mais perto dessas identidades que eles foram, né, obrigados a deixar para trás. Então, eu trabalho um pouco nesse âmbito, nessa pesquisa em específico sobre os tabuleiros. E é algo que eu venho, né, perseguindo, acho que até hoje nas minhas pesquisas, é um pouco esse universo de como a cidade de São Paulo ela é muito múltipla, né, e esses diversos agentes, quando a gente pensa na história de São Paulo, muitas vezes a gente acaba tendo pouca informação, né, quando eu comecei essa pesquisa sobre os tabuleiros, eu comecei a me deparar um pouco como que foi essa história, né, da escravidão em São Paulo, que é algo muito particular, né, em relação a algumas regiões do Brasil no mesmo período, e algo que a gente ainda está, né, os historiadores estão ainda tentando, vamos colocar, tangenciar mais aspectos de etnicidade, de sobrevivência, de ligações de sociabilidade na rua, que são... Pesquisas são muito interessantes. E você agora, enfim, escreveu um artigo sobre o livro da cachaça. Como foi isso também? Uma coisa diferente, né? Acho que trabalhar nesse âmbito dessa alimentação com as bebidas, para a gente, né, que está nesse universo, é sempre muito prazeroso, porque é um desafio, né, a gente trabalhar nesse âmbito, e para mim foi algo muito bacana, porque eu tinha um rol de pesquisa muito grande sobre essa vida dos paulistas, né, nas expedições sertanistas, e eu acho que quando eu pensei em trabalhar um pouco a questão da bebida nesse universo, me interessou muito essa chave de ser uma bebida-alimento, né, que o Henrique Carneiro trabalha muito isso nos seus... É uma bebida, alimento, remédio, que é o que você coloca muito bem, eu acho. Bebida, alimento, remédio. Isso pegou assim certeiramente, eu acho. Eu acho que essa ideia, né, que eu uso dessa panaceia, né, que era para remediar vários males daqueles homens do passado, eu acho que dá muito conta um pouco a cachaça nesse universo, porque a gente tem essa descrição, né, voltando lá nos relatos de viajante, dessa rotina árdua, né, desses perigos que esses homens enfrentavam no seu dia a dia, seja as rotinas extenuantes de trabalho, sobretudo para os escravizados, né, que tinham tarefa de abrir os caminhos, caça, carregamento, né, de todos os comboios, das cargas, e até mesmo das próprias canoas, né, então a gente pensa que era uma rotina extremamente exaustiva, e essa exaustão, ela não necessariamente era compensada na ação diária de alimentação, né? Então, a gente percebe, pelo trabalho com a documentação, que a cachaça, ela entrava muito nesse escopo, assim, de primeira, assim, como essa suplementação calórica, para dar anestésica, né? Dessas rotinas extenuantes de trabalho. Exato.
E aí eu comecei a desdobrar um pouco isso, sair um pouco dessa sobrevivência imediata para pensar os outros significados que a cachaça tinha naquele universo. Então, o primeiro que eu me deparei foi esse uso medicinal que você levanta, que eu acho que é muito interessante, e a gente tem vários documentos da época que se debruça, né, sobre isso, manuais e receituários de época, que eu acho que a cachaça, ela surge um pouco nesse universo, né, de receituário medicinal, e naquele momento da vida, um alimento ia como remédio, como empastro, como cataplasma, então ela tinha vários usos ali, né, sobretudo para aliviar o cansaço, mas também é algo que eu trabalho ao longo do capítulo, as dores da alma, né? Então é muito bacana a gente ver vários relatos, né, do que hoje a gente entende como pessoas em depressão, mas que você vê que naquele momento, claro, a gente nem tinha esse conceito, né, mas que você vê que naquele momento o remédio para aquela situação, né, daquela pessoa que estava realmente exaurida das suas forças, enfim, era a cachaça. Então, a todo momento, a gente vê esse universo um pouco da cachaça também entrando ali como algo para aliviar as dores da alma também, não só do corpo, né? E o Câmara Cascudo, ele trabalha uma tríade muito interessante no Prelúdio à Cachaça, que é vamos colocar, um uso da cachaça tripartido, que é esquecer, aturdir-se e resistir, que eu acho que quando eu fiz esse recorte para o universo das expedições sertanistas, fez todo sentido, porque a gente tinha esse âmbito, claro, do corpo, do uso mais direto ali da sobrevivência, mas também a gente tinha outros usos que eram usos de sociabilidade, de como os indivíduos, naquele momento, também tentavam reproduzir situações que eles tinham deixado na vida, vamos colocar, sedentária, né, no seu cotidiano, que foi deixado para trás. Então, a sociabilidade ali, ela era muito importante. Então, a gente tinha dentro daquela rotina, daquelas expedições, momentos de festas, casamentos, e todo o calendário litúrgico deixado para eram reproduzidos nessa vida em movimento. E ali a gente vê que a bebida era fundamental. Mas o que mais me interessou nessa pesquisa foi entender um pouco como, para os indígenas e os escravizados também de origem africana, essa bebida ela tinha um poder de ação social muito grande. Então, se a gente pensar que dentro do universo indígena, que é algo que eu trabalho um pouco mais ao longo das minhas pesquisas, as beberagens era algo fundamental da conformação da sua identidade e do cotidiano, né, da ação social ali das aldeias, ter acesso, né, à cachaça era fundamental para esses grupos. Tanto que a gente vê nos relatos de viagens comboios inteiros, né, de escravizados, meio que se negando a continuar as expedições se eles não tivessem acesso àquela ração diária de cachaça que lhes foi, vamos colocar, prometido. Então, era algo muito interessante, que dentro do universo da comida em si, eu não tinha conseguido alcançar como eu alcancei, né, essa moeda de troca e de resistência da bebida. Eu achei muito interessante isso. E aí vem um pouco, eu acho que essa discussão dessas diferenciações sociais que a gente acho que comentou no início da fala, né, de como para os indígenas e dos escravizados de origem africana, a gente tinha um uso, muitos colonos de origem europeia já buscavam um uso um pouco mais comedido, como quase como um aperitivo, assim, só para, vamos colocar, uma descontração, né? E aí eu acho que essa diferenciação social desses usos, nesse momento específico da nossa história, diz muito organizado socialmente, né? E acho que, ao mesmo tempo, eu me preocupo um pouco de entender como a legislação, no uso no período, buscava, ora permitir, ora proibir o consumo da aguardente nesses contextos,
E eu acho que muito com esse sentido, que eles tinham muita noção de que proibir de vez não era a chave possível, porque aquilo permitia, nesses momentos de descompressão, de descontração, permitia que a situação se colocasse, né, e que aquele mundo ainda se continuasse, né, vamos colocar, se conformar ainda um pouco mais, né, então era algo interessante quando a gente pensa, né, que as autoridades tinham uma relação meio ambígua, proibindo, ora permitindo e até incentivando o uso dessas bebidas para essas classes subalternas, né. Essa história da alimentação é algo, eu acho, fascinante também há muito tempo. E os seus 2 livros e o Artigo da Cachaça são muito, muito bons, e é um orgulho para a Alameda tê-los com a gente. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Rafaela, eu sugiro os 2 livros dela, e principalmente, que eu gosto muito, do Tabuleiros, Entre Tabuleiros, Balcões e Entre Tabuleiros, Balcões e Fogões, que é sensacional. E o Artigo da Cachaça, que está no livro da Cachaça, também é primoroso. Dá para ver que você deu um passo assim muito legal, Rafaela, com aquele artigo. E eu queria agradecer você estar aqui no programa. E, enfim, se alguém tiver alguma pergunta depois, manda para a gente, que a gente manda com certeza para a Rafaela. Então, queria dar uma boa tarde para todo mundo e até a próxima semana. Um beijo. Obrigada, Rafaela. Super obrigada. Obrigada. Um abraço.